Baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss you. Boa tarde, Pelotas! Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade. Hoje presente aqui com a gente a Samara e a Sabrina, né? Vocês vão ver que são bem igualzinhas, né? Bininha, bota, né, abre a câmera aqui para vocês verem, né? São gêmeas, fazem parte de uma ONG e nós vamos conversar aí como é que surgiu a ONG, quais as atividades da ONG, que esse serviço que está sendo prestado à comunidade, né? A Samara. Isso. Samara mora no Simões Lopes e Não, contrário. a contrário. Sabrina no Simões Lopes e a Samara na 25 de julho lá na Terezinha, né? Então, nós vamos conversar aí sobre esse trabalho que está sendo feito aí, de grandes eventos aí, tem feito no inverno, tem feito sopão aí de dano para as pessoas carentes, e nessa pandemia foi o que mais trabalharam, foi elas, né, tentando aí, pelo menos, dar um conforto para aquelas famílias carentes, que muitas famílias ficaram desempregadas, muitas famílias ficaram sem assistência, e a Sabrina e a Samara fizeram um trabalho dentro do Simões Lopes, dentro dos loteamentos mais carentes, um trabalho de assistência e de tentar ajudar. Agora está sendo criada uma ONG, né, pela Sabrina e pela Samara, para que possa ter mais condições também de arrecadar fundos para poder ajudar essas famílias carentes, né? Porque através de ONG tu pode, através de projeto, trazer recursos para poder ajudar mais, né? Porque na verdade são poucas pessoas que ajudam. Tem que estar sempre correndo atrás para poder alcançar alguma ajuda a algumas pessoas que precisam. Eu gostaria que vocês, né, dessem boa tarde, se apresentassem, né, se olhar assim, eu confundo uma com a outra, né, já chamei uma de Samara e outra de... Mas tranquilo, a gente já está acostumada. Então, boa tarde, meu nome é Samara, eu... Posso falar já do projeto? Claro. Inicio falando do nosso projeto, que se iniciou na pandemia. O nosso projeto nasceu através de uma promessa que eu fiz, pois eu estava com meu primo e com meu marido no hospital, e no momento de desespero, a gente fez uma promessa que se eles saíssem, a gente ia fazer 20 dias de sopão. Eles não se recuperaram, faleceram os dois. O Paulo, uma grande pessoa, um líder comunitário nato da Sítio Floresta, ajudou anos e anos no sítio, uma preocupação enorme com o pessoal de lá, da comunidade. O Peri era subtenente do 9º Batalhão, também um carisma enorme, preocupado sempre com as pessoas, e nisso a gente iniciou o projeto, já que não deu certo, a nossa promessa não iria se cumprir porque os dois não se recuperaram, a gente pensou, o porquê não continuar, fazer o projeto igual para ajudar as pessoas que estão na mesma situação que a gente, de momento de perda, sem serviço por causa da pandemia, e iniciamos o projeto com arrecadação todas as quartas-feiras. Claro que a arrecadação era durante a semana, na quarta-feira a gente fazia o sopão e entrava na comunidade. No início a gente achou que a gente estava ajudando eles, mas foi um baque enorme. No primeiro dia a gente já viu que a troca foi totalmente ao contrário. Eles ajudaram nós, porque no momento tão difícil que a gente estava passando, uma tristeza, e ver que eles não se importavam com o prato de sopa que a gente estava levando, mas sim pelo carinho que a gente dava, por eles verem que a gente
estava se preocupando com eles, é isso que valia para eles. E, a partir disso, todas as quarta-feiras ficou marcado por nós levar o sopão. Nós atingimos o Ceval, Mauá, Sítio Floresta, a gente faz festas de final de ano, Dia das Crianças, e a região dos Simões ali. Sabrina, Boa tarde. pode ir? Sou Sabrina dos Simões, no caso, que eu moro no Simões faz algum tempo. E o projeto é nesse pró, é de beneficiar não só os adultos, mas em prol das crianças. No caso, a gente começou com um sopão e se direcionou mais para as crianças, porque a gente chegava dentro da comunidade e a gente era recebido somente pelas crianças. No caso, os pais raramente apareciam, ou porque estavam trabalhando, ou porque não tem interesse mesmo, mas, no fim, eram as crianças que ficavam com nós. E a gente começou com um sopão e depois a gente foi para as festas comunitárias. No caso, a gente fez a primeira festa que a gente fez no ano passado foi no Dia das Crianças. Fizemos no Sítio Floresta, Mauá, Ceval e Simões Lopes. E agora, esse ano, a gente fez na Simões Lopes, que a gente conseguiu arrecadar 1.200 cachorro-quente, a gente doou para a comunidade 1.200 cachorro-quente, algodão doce e pipoca. E teve mais apresentação de alguns grupos, nós tivemos muitos apoiadores nesse evento, e dentro do Simões Lopes a gente tem bastante apoiadores, um deles é a Fruteira Frutales, né, que sempre nos apoia com a parte de legumes e tudo mais, e a comunidade em geral, porque todo mundo ajuda de alguma forma, de algum jeito, sempre tem alguma doação. Aí a ideia da ONG que vocês estão começando agora, vocês como voluntárias já estão fazendo um trabalho dando esse carinho, essa assistência para as pessoas mais carentes. Mas a ONG, a finalidade, e eu acho que a Samara falou bem, e nós que fazemos parte do movimento comunitário, o Paulo Rogério era uma pessoa que fazia parte também da UPACAF, fazia esse trabalho, então não tinha horário para ele atender as pessoas carentes. As pessoas carentes, e aí na área da saúde, que eu também faço parte do conselho agora, ele também vinha fazendo um trabalho aí. E a gente sentia, quando a gente visitava o Paulo Rogério na época, a gente ia direto na farmácia dele. E não tinha ruim para o Paulo. O Paulo chegava um morador lá e dizia, olha, eu não tenho dinheiro para pagar agora. Ele tinha um caderninho, ele anotava ali o remédio que a pessoa comprar, e muitas vezes ele sabia que a maioria não ia voltar, mas ele não se importava. Não se importava. E outra, eu como fiquei assim no meio político, porque eu trabalhei com ele, fui assessora dele, muita gente me questiona, mas o Paulo não fez campanha política. Eu sempre falo, o Paulo não fez campanha política porque o povo... Sim. O povo dele, lá do Sítio Floresta, acolheu ele. E ele não precisou nem fazer campanha, foi um cara que fez 3 carreatas na campanha dele, não teve divulgação de panfletagem, nada, uma porque não tinha nem dinheiro e estava em pandemia, e foi um cara que fez história em Pelotas, né? Porque mais de 1.300 votos dentro de um bairro... Ele teve a resposta do povo dele, né? Porque ele já vinha há mais de 20 anos fazendo o projeto Formiguinha, que nem eu digo, ele nunca quis vir para vereador. O povo que pediu para ele vir para vereador para as melhorias dentro do bairro, mas ele, desde muito tempo, ele fazia a demanda de iluminação, de tapa-buraco, ele ia lá e fazia o pedido na prefeitura, na secretaria, pedia para as pessoas. Ele nunca teve alguém que ajudasse ele, né? E ele foi voluntário anos também dentro da saúde, né? O Paulo, na verdade, ele abraçava, muitas vezes tirava do bolso, né, recurso para ajudar as pessoas. Tanto é que a informação que a gente teve na época do coronavírus, ele atendeu muita gente, né? Entendeu? Porque pela influência que ele tinha lá no Conselho da Saúde, ele conseguiu ajudar muita gente, onde ele também foi contaminado. O que, assim, ele fez parte da vacinação do Drive, né? Então ele estava todos os dias dentro do Drive. O que a gente sabe que ele deu carona para uma pessoa dentro do Sítio Floresta que já estava doente para trazer para o centro. E ali ele foi contaminado. A gente sabe até pelos pais deles, por causa que eles iam todos os dias na casa dos pais dele. Só que aquele dia ele disse, pai, mãe, eu não vou entrar hoje porque eu estou dando carona para uma pessoa doente, a gente está em pandemia e não vou entrar. E aí dali se foi, né? Aí o Paulo já ficou ruim na sexta-feira,
no caso, né, fez os exames, deu que estava com Covid, já ficou isolado. Na época, eu e ela também estava com Covid, só que nós pegamos de outra pessoa. Sim. E eu e ela que acabamos cuidando dela, o Paulo na época, porque a irmã dele não estava com Covid e tinha os pais idosos, sim, né? E aí o Paulo ficou 3 dias em casa e já baixou para a UPA e acabou ficando internado na FAO, esperando um leito de UTI, né? Porque eu sempre digo que o Paulo, que é um cara que lutou pela saúde, pelo SUS, e na hora que precisou ele não conseguiu um leito de UTI. Sim. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas poderia ter sido a mesma coisa, mas ficou a dúvida, né? Sim. Realmente aí a situação da gente que trabalha no conselho, eu faço parte da UPACAF, mas também trabalho no conselho ali, né? A gente é voluntário, a gente não ganha nada, e a gente se doa para aquilo ali, então a gente se envolve muito com as pessoas que estão doentes. E essa pandemia, pobre morreu, rico morreu, pessoas que ajudam a comunidade também, que imediato não tem recurso nenhum, mas que está sempre atendendo a comunidade, realmente sofreu muito. Eu cheguei a ter Covid também, antes do Paulo, mas consegui ficar isolado e, graças a Deus, eu consegui me curar. Como vocês também tiveram, como muitas pessoas teve, que era assintomático e que não, né, conseguiu se livrar. Mas é assim, né? A doença vem, graças a Deus, agora a pandemia praticamente terminou, né? Claro, tem ainda pessoas que estão sendo contaminadas, mas com cuidado a gente consegue se recuperar. Lá no bairro do Simões Lopes, o que falta mais aí no Simões Lopes aí? Tu diz na parte de... De parte de estrutura, o que está faltando? Quais as mais reivindicações que tem do Simões Lopes? Porque deve chegar algumas reivindicações também para vocês, dos moradores. Sim, a parte porque tu vai atender dar uma assistência para uma comunidade carente, sim, sempre vai dizer, falta luz, falta isso, falta aquilo. Na parte ali, no caso da Barão de Cerro Largo, Visconde da Graça, que é a parte mais periférica do Simões Lopes, é a parte do Saibro, né? A gente não tem estrutura nenhuma, não tem pavimentação nenhuma dentro do bairro. E é uma coisa que o pessoal reclama muito. Mas o que eu noto? Eu noto que quando o Paulo mesmo foi eleito, e eu trabalhei com ele dentro da Câmara, eu fiquei responsável pelas demandas dentro do bairro Simões Lopes. E em 6 meses, a gente fez todas as praças, fez toda a iluminação do bairro e botou saibro em todas as ruas. E o que eu acho? Eu acho que falta um líder dentro do bairro, um vereador que fosse responsável pelo bairro, que não está acontecendo, porque o momento que a gente sabe que a gente estava trabalhando dentro da Câmara e a coisa aconteceu em 6 meses, sim, é porque se não aconteceu mais é que não tem ninguém fazendo pelo nosso bairro, né? Sim. E aí deixa a desejar muita coisa dentro do bairro. O bairro do Simões Lopes está muito abandonado mesmo. Em falta, o que aconteceu de bom foi a iluminação de LED, que o nosso sim, deputado, o Daniel da TV, trouxe a emenda e colocou a iluminação de LED ali na passarela, né? Sim. Mas a comunidade também não colabora. Só esse ano já fomos 2 vezes roubados os fios, né? Da iluminação, aí o povo reclama, estamos sem iluminação de novo. Mas roubo, né? Também não tem como fazer de tudo. Realmente aí a comunidade que deveria te cuidar mais, muitas vezes não cuida. E realmente o deputado Daniel hoje também nos atendeu algumas reivindicações, que luz LED foi o que mais se foi feito o projeto e conseguiu liberação. A Santa Clara, lá na Terezinha, foi colocado a luz LED porque foi a UPACAF que pediu na época. E o Daniel conseguiu recurso para fazer. Mas apareceu muito pai da criança, né? Vereadores à volta que dizem, eu consegui, mas não foi. A Saturnino de Brito também foi toda iluminada, está muito bonita a Saturnino de Brito. O que eu vou dizer? Não é que seja a prefeitura em si, sim, é que não dá para abranger tudo, né? Sim. Só que aí a parte mais da periferia fica mais abandonada, né? Porque não tem um líder, sim, que vá lá e faça a demanda. Então acaba que fica mais abandonada mesmo. E a gente sabe aí que, na verdade, assim, o Sítio Floresta nunca tinha tido um representante na Câmara de Vereadores. O pessoal ia lá, pegava os votos e depois abandonava. Vários candidatos compareciam lá. E no Sítio Floresta, a comunidade abraçou e teve um representante. Em pouco tempo,
pelo que tu me passou aí, muita coisa foi feita em poucos 6 meses, né? 6 meses de mandato, né? Depois ele veio a falecer, assumiu outro suplente, né? Não sei, está aí o Paulo Rogério, né? O Paulo Rogério, que nas nossas reuniões na Câmara de Vereador, aí ele não era vereador, acho que foi a última reunião que nós fizemos. Né? Ele estava na tribuna lá. Eu não sei se essa é a foto das nossas reuniões, Birinha. Foi da Câmara. Ele sempre participava, nós fazíamos a reunião na Câmara, ele estava sempre lá participando e era um cara que era sempre ativo em tudo. Sempre ativo, né, dentro prestativo. Ele chegava a ser chato, vamos dizer. Porque, não, acho que ele não muitas conseguia. Vezes a gente é taxado de chato de cobrar as coisas que tem que ser feitas. Ele cobrava mesmo. O Paulo fazia isso. Nós estamos falando na ONG, mas pelo trabalho também, que vocês abraçaram a ideia para dar continuidade de um trabalho de pessoas que prestaram serviço. Eu quero que tu falou em Peri, né? Isso. Falasse. Quem era o Peri, o que ele representava, quais as atividades que ele tinha para a comunidade saber? O Peri era meu esposo, no caso. Ele era subtenente do 9º Batalhão e ele foi de grande ajuda na campanha do Paulo, e ali nasceu várias ideias que a gente pretendia fazer. E por isso do projeto ter o nome dos dois, né? Porque o Paulo já fazia esse trabalho. E o Peri tinha a vontade. E ele sempre dizia, Paulo, tu vai agora, daqui 4 anos sou eu. Então, tu te prepara que eu vou vir a vereador, porque nós vamos fazer a diferença, porque eles tinham muitas ideias. E eu acho que o projeto é só, vamos dizer assim, 10% do que tudo que eles podiam imaginar em fazer. Então, o nosso projeto é para abranger as crianças da periferia. A gente não vai matar a fome de ninguém, mas a gente quer dar pelo menos um auxílio, a gente quer escutar a comunidade. Muitas vezes a gente vai e ali a gente consegue escutar o que o bairro está precisando, o que a pessoa, às vezes é uma identidade que a pessoa não tem, que pede auxílio para a gente, como é que vai fazer, é um cadastro, coisas que a gente pode ajudar na comunidade, né? E a hora que vocês tiverem uma atividade, nós lá do Conselho também podemos até participar, dar uma assistência, informar a importância do Conselho. Agora mesmo nós queremos criar também lá no Simões Lopes um Conselho local, e eu vou convidar vocês até para participar, mas nessas atividades, se vocês quiserem a presença do Conselho, é importante, porque ali nós esclarecemos muita coisa das atividades, porque as pessoas não sabem a quem recorrer quando tem alguém da família doente. Então, uma atividade de vocês para nós também é importante, a gente estar presente lá. Tem muita gente que nem sabe que tem agente de saúde no Simões mesmo, no caso, no posto de saúde tem um agente ali. E ela é muito prestativa, o que tu precisar é só entrar em contato com ela e ela sempre ajuda. E muita gente não sabe disso. Acaba indo para o pronto-socorro, outros lugares, e não vai na UBS do bairro, né? Sim. Tem muita gente que diz, não tem médico dentro do posto do Simões Lopes. Não tem médico, mas tem agente de saúde que vai na tua casa, ela te agenda a consulta para passar pela triagem com o enfermeiro, mesmo não tendo médico, o enfermeiro vai te dar as informações, vai te encaminhar para consulta, e se for um caso de emergência, vai te encaminhar para o lugar certo. Mas a comunidade também, às vezes, não coopera nessa parte, né? Sabe questionar, mas não sabe elogiar também. Eu sou uma pessoa que eu moro dentro do Simões Lopes, e toda vez que eu precisei do serviço do posto de saúde, a minha agente comunitária foi 100% sempre. Programa UPACAF a comunidade. Agora, a mesma pergunta que eu fiz para ela, mas eu falei em Peri. Agora, Paulo Rogério, que tu que acompanhasse mais ele, tanto na Câmara de Vereador, o que é o Paulo Rogério para a comunidade? O Paulo Rogério é o cara que fez 1.474 votos, a maioria dentro do Sítio Floresta, e o povo do Sítio Floresta tinha uma paixão enorme para ele, porque o Paulo fazia 20 anos que morava dentro do Sítio Floresta. Ele chegou em Pelotas, que ele foi formado na Telecom, e foi trabalhar na Telecom, foi formado pela Escola Técnica, e foi trabalhar na Telecom em Curitiba. Ficou muitos anos afastado, e ele resolveu vir embora para ficar mais perto da família. Aí ele chegou há 20 anos atrás, e a irmã dele
E nós, eu e a Samara, ajudamos a montar a farmácia dele, que aí ele começou a trabalhar com a farmácia. Como eu e a Samara já trabalhava em farmácia através da irmã do Paulo, que Sim. nos colocou para ajudar ela e aprender, nós fomos trabalhar dentro do Sítio Floresta junto com o Paulo na farmácia, e ali foi o trabalho formiguinha. O Paulo abriu a farmácia, depois ele começou a fazer parte dentro da associação do Sítio Floresta, e aí depois ele começou a fazer parte do sindicato da saúde e começou a fazer demandas dentro do bairro, fazer as festas comunitárias dentro do bairro, dentro da associação do sítio ele fazia os jantares dançantes, ajudava a comunidade em tudo, e sempre foi um cara 100%, né? Um cara que se empenhou e se doou para o bairro dele, né? Tanto que ele morava lá, a mãe dele morava na 25 de julho, e a mãe dele dizia para ele assim, eu tinha um sonho de tu vir morar aqui. Mãe, não me pede isso, porque é o meu bairro, eu não vou me mudar de lá nunca. E aí o Paulo nunca quis vir a vereador, há muitos anos a comunidade cobrava isso dele, e ele dizia que não ia vir. E aí até o último ano que ele decidiu vir, ele se filiou ao PSDB, assim, nos últimos instantes, assim, que nem eu digo, porque ele não sabia nem para qual partido ele ia. Mas ele tinha uma paixão muito grande, era pela prefeita, pela Paula, então decidiu ir para o partido da Paula, né? E aí quando ele vem, tanto que todo mundo achou que foi a surpresa do ano, foi o Paulo do Sítio Floresta ter feito 1474, todo mundo queria saber quem era o Paulo, porque ninguém conhecia o Paulo, mas a comunidade do Sítio Floresta não precisou nem panfletagem, que já conhecia o Paulo do sítio, né? Que era o cara que fez a diferença. Uma pessoa conhecida ali no Sítio Floresta, se falava em Sítio Floresta, se lembrava do Paulo. Qualquer reivindicações era o Paulo. E o Paulo também participava de várias atividades. Tinha algum evento da prefeitura, ele estava presente. O bairro da gente foi criado através da UPACAF junto com o Poder Público. Primeiro era a reunião nos bairros, o Paulo vinha acompanhando a gente em tudo que é bairro. Não era bairro da gente, foi a união de associações, junto com associações, fazer as reuniões. A primeira reunião que teve, que a gente levou o Poder Público lá no Sítio Floresta, foi a que teve mais gente. Pelo trabalho que o Paulo fazia dentro da comunidade. Por isso que eu peço dentro da comunidade que você se some quando tiver uma liderança para fazer um trabalho dentro da comunidade. Muitas vezes a gente fica sozinho para fazer um trabalho e aí não tem ajuda da comunidade. É o que eu falo, Valdir. Por exemplo, hoje nós estamos em 2022, a próxima eleição para vereador é 2024. Isso. Muito candidato aparece dentro do bairro 3 meses antes. Então, tem 2 anos aí pela frente, né? Sim. Se o pretendente a candidato de qualquer bairro vir fazendo demanda e nesses 2 anos, fazendo presente dentro do bairro, vai ser valorizado, mas não adianta vir nos 3 últimos meses de campanha, pagar para a pessoa fazer uma carreata, porque a maioria faz isso hoje em dia, paga a carreata, paga para tu fazer a panfletagem, paga para fazer tudo. O Paulo mesmo foi um cara que nem tinha dinheiro para isso na época, e a comunidade, e nós que éramos do meio dele, fizemos uma campanha dele sem nada em troca, né? Por causa que a gente acreditava nele. Só que eu acho que aqui em Pelotas mesmo está faltando muito isso, né? Sim. A comunidade muitas vezes abraça quando a liderança é confirmada dentro do bairro. Tem que ser confirmado, tem que estar fazendo alguma atividade, tem que estar lá ouvindo pelo menos a comunidade, reivindicando para os moradores da comunidade. A gente se lembra que a gente fazia matéria lá no Sítio Floresta, matéria mostrando o alagamento que dava lá, né? As enchentes que dava quando chovia muito forte, tinha ruas que não dava nem para transitar. Estava lá o Paulo mostrando as imagens, indo lá no setor, porque não adianta só criticar quando as coisas não acontecem, tu tem que reivindicar, mostrar que existe esse problema e tentar fazer com que o poder público atenda. Crítica a gente faz, mas tu pode fazer crítica construtiva. Mas também tem que procurar os meios que é onde pode resolver. E o Paulo estava sempre presente, junto à comunidade e junto ao poder público. Ele participava de todas as reuniões que tivesse que participar e junto com o poder, lá está lá. Isso aí eu acho que era uma atividade lá na rádio, né? Quando ele estava numa rádio comunitária. Ele participou de várias entrevistas com a gente também. Tá aí, ele disse, Biris, se puder botar um áudio só para a gente lembrar, né? Graças a Deus. O pessoal só sabia assistir. Agora sabe que ele... Salve, salve, internauta.
Bem, minha gente amiga, estou noticiando Esse é o Paulo o Rogério. falecimento do Paulo do Sítio Floresta, vereador de Pelotas, faleceu de Covid. Pois é, minha gente amiga, ele só tinha 56 aninhos, estava internado no hospital escola da UFPEL. O parlamentar estava em seu primeiro mandato. A Câmara Municipal de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, confirmou neste domingo, minha gente amiga, o falecimento do vereador Paulo Rogério Santos, do PSDB, em decorrência da Covid. Conhecido como Paulo do Sítio Floresta, o parlamentar tinha 56 anos e estava em seu primeiro mandato. Isso aí para lembrar aí, né? Ele participava, a gente ia em várias rádios comunitárias, para lembrar, né? Lembrar o que ele fazia. Isso aí foi lá na Rádio Cultura. Eles pegaram a imagem lá e uma entrevista que eles faziam sempre uma tomada ali, tinha a câmera ali que focava ali quando tinha programa lá na Rádio Cultura. Como ele ia também em várias rádios comunitárias junto com a gente, ele ia, participava. Várias eleições em vários bairros também ele participava com a gente. Então ele era muito ativo, né? Então sempre à disposição. Ele fez programa lá na rádio, lá das Três Vendas, deixa eu ver, eu me lembro, na rádio aquela ali. Biria, tu sabe o nome da rádio ali, das Três Vendas ali? Tá, eu sei que essa imagem era da Rádio Cultura, quando ele também participava lá do programa. Ele participava também do programa da UPACAF e a comunidade lá na rádio lá do Areal também com a gente, né? Ele participava também junto com a gente, estava sempre participando. Sempre ativo em tudo. Sempre ativo, ele estava sempre. Ele não tinha uma comunidade que ele não fosse. Várias eleições, tivemos uma eleição lá na Coab lá do Fragata, ele participou com a gente. Vários bairros ele participava. Onde tinha uma atividade, ele estava junto com a gente. Era só chamar que ele ia. Ele estava lá, sempre disposto, sempre querendo ajudar, querendo participar, tentando atender as reivindicações. Mesmo não era vereador, mas estava lá sempre encaminhando, tanto do bairro dele como dos outros bairros. Fazendo papel de líder, né? Ocupando um papel de líder, não só do bairro dele, mas tentando ajudar os outros, sabendo que a base dele seria ali o Sítio Floresta, né? E aquela associação também, muitas obras que aconteceu dentro da associação foi obras do Paulo Rogério, né? Sempre muitas vezes custeada do bolso dele, porque isso, a maioria. A maioria, por causa que ele tinha uma paixão pelo bairro, que ele entrou para dentro da associação e dispôs do tempo dele e de tudo que ele podia, né? Na verdade, ele, como líder comunitário, ele fez muito e, claro, teve pouco tempo com o vereador que ele poderia fazer mais, né? E realmente não aconteceu, né? Aí o Birinha recuperou a imagem aí de uma gravação aí, de uma participação dele, onde anunciaram o falecimento dele, né? Na época, quando ele tinha farmácia e tinha a lotérica, né, que ele levou a lotérica do Banrisul, a rede integrada para dentro do bairro, porque o bairro não tinha também, né? E aí, no caso, a gente virou sócio, porque ele tinha a rede integrada no Sítio Floresta e eu tinha dentro do Simões Lopes. Aí nós ficamos 10 anos com a rede integrada. E aí acabamos fechando, porque fomos assaltados e tudo, e acabou fechando a farmácia, e ele sempre dizia assim, mas eu tenho que trazer algo para dentro do bairro que não tem. Aí ele veio a ideia de abrir a academia, que ele tinha. Isso, a academia foi a última atividade dele, foi uma academia, né, que ele montou dentro do Sítio Floresta. O Paulo passou uma fase difícil na vida dele em 2008, né, que ele sofreu um acidente lá no Sítio Floresta. Sim. Que ele estava entrando dentro do bairro um caminhão de gás, e ele teve 5 fraturas. E aí ele ficou quase 2 anos em tratamento e tudo mais. E quem atendeu ele na época foi o Dr. Leandro Reck, que fez 5 cirurgias nele. Foi bem difícil. A gente achou que ele nem ia sair dessa e acabou saindo e, infelizmente, acabamos perdendo ele por Covid, né? Sim. Mas foi uma fase bem difícil da vida dele também. E essa doença aí levou muita gente conhecida. Vocês devem ter perdido alguns vizinhos. Muito. Alguém que próximo de vocês. O Paulo mesmo perdeu o Otávio, né? O Otávio era amigo dele de muitos anos. Sim. Eles tinham uma irmandade, assim, todas quarta-feiras eles faziam um churrasco. E aí o Paulo acabou
indo para o churrasco com Covid sem saber, passou para o Otávio foi internado e eles se encontraram dentro da enfermaria, né? Isso daí o Paulo ficou assim, destruído quando viu o Otávio chegando lá, né? Que ele imaginou na cabeça dele, passei pro Otávio. Né? Aí o Otávio também não conseguiu leite de UTI, a família dele acabou custeando para ele ó, UTI particular, ele ficou 20 e poucos dias na UTI particular, mas não sobreviveu também. E esse também, o Covid, ele atingiu muita gente, mas a pessoa que está contaminada pensa que passou para outra, de repente ela pegou de outro e aí foi... Nem sabe de onde pegou. E nem tem como condenar ninguém, né? Sim, essa doença... destruiu muitas famílias, né? Porque muitos filhos ficaram sem pai, sem mãe. Sim. E muita gente perdeu o emprego na pandemia, né? Então, vamos dizer que a gente começou a se restabelecer esse ano, né? Tem muita gente que ainda não conseguiu se restabelecer. Sim. E, na verdade, o Paulo ele se elegeu também numa época difícil também, que não poderia nem se fazer campanha. Né? Porque foi usado mais a rede social, mas ele já tinha um grupo grande dentro do Sítio Floresta, que, na verdade, quando ele vinha aqui na TV comunitária, e que é transmitido também pelo Facebook, o programa, nesse sábado, que na verdade é hoje, sábado, você entra na página do Facebook e você consegue ver o programa às 13 horas. O programa é às 13 horas, você consegue ver o programa aí na página do Facebook. TVC Pelotas, né, Brinha? TVC Pelotas RS, né? TVC Pelotas, você consegue ver o programa da UPACAF aí e a entrevista que está acontecendo agora, nesse sábado aqui, dia 29. Lembrando que nesse domingo aí, é dia da eleição, né? Eleição aí que vamos escolher o presidente da República, vamos escolher o governador do estado e a gente, né, vai acompanhar esse processo aí da eleição. A semana que vem a gente vai fazer um debate. Vai eleger quem fazer proposta melhor aí, né? A gente não pode fazer campanha aqui para nenhum dos candidatos, mas vou divulgar aí, né? Temos o Eduardo Leite, que é da nossa cidade, temos o Onix também, que representa também o Rio Grande do Sul aí como deputado federal, né? Que teve em atividade, foi ministro, também representando aí no governo do estado. Vai ganhar que realmente a comunidade achar que deve eleger para conduzir. Para a presidência da República tem o Bolsonaro, que vai para a reeleição, e tem o Lula aí, que já foi presidente da República aí, e vai ganhar o que for melhor para a comunidade aí, né? Espero aí que eles não esqueçam da comunidade. Muitas vezes se elege e se esquece da comunidade. A comunidade que precisa muito, né? Os auxílios foi necessário, os auxílios que teve, o auxílio emergencial, que pelo menos amenizou alguma coisa, né, que as pessoas não tinham, né, a não ser o trabalho que vocês fazem, que era de tentar estender uma ajuda para o pessoal da comunidade, mas o auxílio também tinha também... na época do governo Lula tinha também os auxílios que era para... me lembro, esqueço sempre o nome dos auxílios que tinha. Bolsa Família. Agora é o... Pô, Birinha, eu estou esquecido, que bom que tu lembra aí, Birinha, tu tá atento. Agora é Projeto Brasil, né? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Mas foi necessário, né? Foi necessário aí para atender muitas pessoas, muitas famílias aí recebiam. Muitos acham que é pouco, mas ajudou muita gente. Ajudou pelo menos muitas pessoas foram despejados porque não perderam o emprego e pelo menos ajudava aí para o pessoal tem que ter consciência, né? Porque eu sempre digo, Pelotas é uma cidade com 240 mil eleitores e nós não elegemos um deputado estadual dentro de Pelotas, né? São Lourenço, com 40 e poucos mil eleitores, elegeu um deputado estadual. Canguçu também. Canguçu também. E nós aqui não ficamos com nenhum deputado estadual. Isso daí atrapalha muito também, né? Seria importante ter eleito aí alguns deputados, mas na verdade Pelotas muitas vezes votam em pessoas de fora, que vêm, pegam o voto e depois se esquece daqui. Também. Isso acontece muito. E muitos candidatos também tiveram de vários partidos aí que dividiam muito
e aí Foi entendeu? bem disputado esse ano. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nesse domingo, dia 30 aí. O ônibus é gratuito, né, para divulgar para a comunidade aí. Você que vota lá sai da Terezinha, vai votar lá no Fragata, não vai pagar passagem. Pode pegar 2 ônibus ou pegar o Interbairro e lá descer lá no Fragata e votar, né? Porque muitas pessoas votam lá no Porto, saem da Terezinha para votar no Porto. Então vai ser gratuito. Você pode se locomover, não vai pagar o transporte coletivo, isso que já era para ter sido em todas as eleições e realmente não era. Agora, ele é uma lei federal aí, porque para essa eleição, para esse segundo turno, que várias cidades de Pelotas já teve um decreto, foi no primeiro turno, segundo turno também, gratuito aí, e com mais ônibus, né? Coisa que é uma dificuldade de pegar um transporte coletivo. Sim. Como é que é o transporte coletivo lá no Simões Lopes? É o Interbairros, né? Sim. Mas agora, depois da pandemia, diminuiu muito, né? Diminuíram por causa da pandemia e conforme voltou à normalidade, não estendeu muito os horários, né? Sim. É pouco ônibus e sempre lotado. E agora sem cobrador, pior ainda, né? Sim. Sem cobrador. Vai ser bem difícil agora. Já alguns Até outros... o pessoal se adaptar com isso aí vai ser bem difícil, né? Já na Terezinha, eu vim no ônibus hoje, no transporte coletivo, e não tinha cobrador. Já estão liberando os cobradores. E o desemprego que vai dar. Sim, e o motorista vai fazer os 2 papéis, de cobrador e motorista, né? E uma coisa que eles não estão lembrando, né? Eles não estão lembrando, as empresas, que muitas vezes um cadeirante precisa de dois, precisa do motorista e precisa do cobrador. Né? E não tem, aí só o motorista vai ter que fazer esse papel, deixar de atender a pessoa que está subindo no transporte para poder lá, né, botar o cadeirante. Quem está perdendo com isso é as próprias empresas, né? Sim. Porque quem está ganhando é a empresa de Uber, né? Sim. Muita gente deixa de andar de ônibus para andar de Uber hoje em dia, né? Hoje o Uber ele que está mais funcionando hoje, porque tu vai num bairro a outro, provavelmente nem vale a pena tu gastar 2 passagens. Hoje, se tu vai da Santa Terezinha no Fragata, tem R$20 que tu gasta. Às vezes nem isso, aí se tu tiver entre 3 divide, dá menos que o valor do ônibus. Dá menos que isso. Então hoje realmente a Uber está funcionando bem aí, né, no Brasil todo aí, está funcionando. E realmente e gerando mais emprego também, né? Mas a pena que a gente tem é que os cobradores estão sendo desempregados, que nem todos têm carteira de motorista. São cobrador, vão ficar desempregados. E muitos a vida toda foram cobrador e agora não vão saber nem o que fazer, né? Sim, e já está acontecendo desemprego aí. A gente vê pelos dados que o sindicato tem passado para a gente aí, o sindicato de transporte aí, que realmente está desempregando muita gente, né? Que agora eles vão começar a dispensar. No momento que eles estão só com motorista, para que o cobrador? É menos um funcionário que tem. É menos um funcionário que tem para atender. E a empresa ganha em cima disso. Né? Os ônibus estão indo lotados. Eu sei lá na Terezinha, que tu faz parte lá também. O horário é bem reduzido também. Tu vê pelas paradas de ônibus que sempre acumula bastante gente, principalmente nos horários de pico, né? É muito. Aquela parte do Picrespo mesmo, que é o Picrespo que passa, é bem demorado para passar. A sorte da Terezinha é o Interbairro. O Interbairros ainda. Mas a parte do núcleo ali, onde tem os condomínios mesmo, ali não passam o Interbairros, né? Passa um pouquinho longe, então acaba ficando tudo pro Picrespo, quando passa ali na Santa Terezinha, pegar o pessoal. Na verdade, o Interbairro ele poderia entrar ali na Silveira, porque tem todo aquele pessoal, entrar ali e fazer toda aquela volta e sair lá no Fragata, né? Isso aí que tinha que fazer. Ou ter um ônibus, o Interbairro, que passasse, criasse um... Que na Fernando Osório nem tem tanto movimento que nem ali agora, né? Que de primeiro tinha, o Interbairro ele tinha ali que fazia um trajeto que ia até ali perto da Anhanguera ali e voltava a fazer outro trajeto. E tinha uns que ia até a Coabrindóia. Poderia criar um diferente, que em vez de favorecer a população. Em vez de ir ali pela São Paulo e a Santa Clara, poderia ter um que parasse então ali no Anhanguera ali e fazer o trajeto até a Silveira e dobrasse. de julho, poderia dar essa já alternativa também, já ajudava.
Por isso que precisa também de ter vereadores eleitos também pela nossa região, porque muitos vereadores lá na Terezinha também serviram, né? Tem o Marcola, né? E muitas vezes para achar o Marcola não é fácil, né? Então é essa crítica que eu faço ao Marcola. As obras que acontecem muitas vezes é dele e não é dele, né? Essa aí da Santa Clara não foi obra do vereador, foi a pedido aí do deputado Daniel, né? Os LED foi a 25 de julho também, aquela parte que eles arrumaram também foi o Daniel. Sim. Estacionamento, tudo que eles fizeram na 25 ali, foi a emenda do Daniel. Então, são muitas coisas que acontecem que aí aparece o vereador dizendo que foi ele que fez, e não é verdade, né? Então, são o que acontece. Berinha, quantos minutos nós temos aí, Berinha? Faltando? 10 minutos. Tá, então, vamos falar mais atividades previstas para dezembro. Eu sei que a Sabrina tinha falado. Quais as atividades que vai ter em dezembro? Agora, em dezembro, a gente começa as festas de natais de finais de ano. E aí nós já estamos com a agenda montada para dezembro, que no caso vai ser, vai começar no dia 10, vai ser a Mauá, o bairro Mauá. No dia 11 vai ser o Sítio Floresta. No dia 17 vai ser na Vega, que a gente vai ajudar a Dona Ieda, lá, que é uma das líderes comunitárias lá do corredor da Vega. Depois, dia 18, nós vamos ter a festa do Natal Feliz, ali, que é da Jordana, do Simões Lopes, nós vamos apoiar ela também. E no dia 24, Ceval, que a gente sempre faz na Ceval dia 24. Ano passado a gente passou a meia-noite na Ceval com as crianças, porque como foi um ano muito difícil para nós e a gente não estava em espírito para festejar nem nada, nós fomos para dentro da Ceval às 10 horas da noite, com pipoca, algodão doce, bolo, refrigerante e brinquedo. Eu e as minhas no caso, as 4 irmãs e os filhos nossos, nós passamos a meia-noite lá com as crianças, tudo na comunidade da Ceval. E aí, esse ano, o projeto nosso é esse aí. A gente está fazendo a arrecadação de brinquedos. Quem puder ajudar com brinquedos e bala, pirulito, açúcar cristal, coisas para algodão doce, cachorro quente, a gente faz a arrecadação salsicha, molho, são coisas que quanto mais tiver, melhor é, porque a gente nunca falta, mas também nunca sobra, entendeu? Sim, então é no limite, porque quando sobra a gente migra para outro bairro. E para quem não sabe, o bairro Mauá é na final da Osório. Isso praticamente no Simões Lopes, na continuação. Isso, e a Ceval é no final da Avenida Brasil. No Sítio Floresta a gente vai na Rua 11, né? Isso. E o corredor da Vega é perto da Fena Doce, ali, quem não conhece, perto da antiga fábrica Vega que tinha ali. Sim. E no Simões é na Visconde da Graça, que esse projeto da Jordana já tem alguns anos, desde, uns 7 anos tem. E eu sempre entrei ajudando no algodão doce, eu sempre fui a Sabrina do algodão doce, que fazia o algodão doce lá para a Jordana. É um projeto grande também, que eles já têm há anos ali, eles fazem também alimentação no dia, brinquedo e tudo mais. E a gente sempre ajuda eles. Programa UPACAF e a comunidade. Quem faz parte, claro, a ONG está sendo construído, né, graças aí ao jurídico lá da Anhanguera, né, isso, que está ajudando aí formulando, né, a ONG, que não é fácil também, é uma associação, a ONG não deixa de ser uma associação, que ela vai, no momento que ela for registrada, ela passa a existir de fato, porque na verdade o trabalho já está sendo feito, mas com ONG é mais fácil de buscar recurso também, né? A arrecadação é mais fácil, né? Sim. Muita gente pode destinar o imposto para a ONG, e sendo projeto não tem como, né? Sim. O projeto, no momento que tu vai pegar algum recurso, ou de repente uma doação de alimento, de outras coisas, que pode ser abatido, através do CNPJ, pode ser abatido. E aí ela vai ter o direito a um CNPJ, né? No momento que ela for registrada, pode tirar na receita o CNPJ. E aí sim, o CNPJ é mais fácil, que as empresas elas que têm credibilidade. E a credibilidade é um CNPJ. Muitas vezes a empresa não doa nada se não tiver um CNPJ. A nossa doação hoje em dia é das microempresas, tudo na região dos Simões ali, que são os que conhecem o nosso projeto mesmo, confiam e sabem que pode fazer as doações, né? Porque muita gente fica meio... não gosta de doar.
A gente consegue muito também no centro, aqui nas regiões do senhor do Rudi Bonhoff ali, ajuda muito a gente também. O Comercial Joyce lá do Simões também ajuda bastante a gente. Tem bastante doadores assim, e tem muitos os ocultos, né? Que nem Sim, as pessoas, voluntários, pessoas aí. E para essa ONG, vocês têm mais voluntários, né? Que participam com vocês. Eu gostaria que você citasse o nome deles. Vocês estão aqui hoje representando esse grupo e eu gostaria que você citasse o nome das pessoas que fazem parte aí desse projeto junto com vocês. Um dos nossos, que são o nosso braço direito lá, é o Jefferson, que ele é do Simões Lopes, né? Tem a Josi, Júnior, Dioneia, e mais o pessoal tudo ali da volta, os vizinhos, tudo em torno de 20 pessoas. O dia que a gente vai todo mundo junto com nós, é só a gente dizer, vamos ter evento hoje, está todo mundo à disposição. Às vezes a gente até acha assim, será que vão ter gente? Mas na hora sempre aparece muita gente. Tem gente que nunca apareceu e quando vê aparece, posso ajudar? Sempre tem um voluntário querendo ajudar nós. Programa UPACAF, a comunidade, nesse sábado, lembrando aí que amanhã, domingo, temos a eleição, né? Vamos votar certo aí, né? Porque são 4 anos aí, né? Vocês têm que votar naquela pessoa que vocês acreditam que vai representar vocês bem, né? Então, vamos votar, vamos escolher os nossos governantes. Importante você estar já definido, né? Porque agora é só presidente da República e governo, então é fácil de votar, não vai ter aquela fila que teve. O pessoal achava que não ia ter fila, teve uma baita fila. Agora eu acho que vai ser mais rápido a votação e a apuração também vai ser rápido, né? Com certeza aí até às 8, né, às 20 horas no caso, já vamos ter o resultado, já vamos saber quem vai nos representar aí como presidente da República, e para governador também nós vamos saber aí em torno de 20 horas já vai estar definido aí os nossos representantes. E nós vamos estar aí informando depois na semana que vem aí, né? Tá passando todas essas informações aí para a comunidade aí do programa UPACAF e a comunidade. Birinha, quantos minutos? 4 minutos. Então, para se despedir agora, né? A gente poder se despedir. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Depois eu quero passar para vocês o telefone e tudo mais, Pix, quem quiser colaborar de alguma forma. Pode falar, O WhatsApp é 981 39 8787. A gente vai buscar doação, é só passar um WhatsApp e dizer o local e o horário que a gente pode buscar, a gente vai buscar doação. Ou se quiser fazer parte do nosso grupo, ajudar como voluntário também vai ser muito bem-vindo, que toda ajuda sempre é necessária. E estamos de portas abertas para esperar vocês e a comunidade assim para nos ajudar em geral. Repetindo novamente aí os contatos. É 981 39 8787 e também tem a página que é Paulo Iperi Vive, que é no Facebook também. Aí você pode entrar aí na página aí, e aí vocês vão ter o contato aí para poder fazer as doações. Você também para despedir, né? Quero agradecer a oportunidade, porque é de grande valor as pessoas conhecerem o nosso trabalho para poderem ajudar. E que nem ela disse, não precisa só ser doações. Se quiser ser um voluntário, vir ajudar, não precisa muito. É só dar amor e carinho que as crianças vão agradecer e muito. Então a gente fica por aqui. No próximo sábado vai ser programa dedicado aí à saúde, aí, que deve ser o César, que é coordenador do Conselho da Saúde, que vai estar aqui no espaço da UPACAF e a comunidade. E a gente fica por aqui. Sábado que vem a gente retorna com mais um programa UPACAF e a comunidade. Well, baby, let's write a love song tonight. Will you bring the